Salmo 51, versículo 17. Aleluia. Eu creio. Diz assim a palavra de Deus: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Repitam comigo: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? O Salmo 51 é uma oração. E quem fez esta oração? Davi. Davi, aquele rei tão poderoso nas conquistas. Davi, aquele que Deus disse: homem segundo o meu coração. Esse Davi é o Davi que Deus disse: ele fará toda a minha vontade. Esse Davi foi o Davi que derrubou Golias, que derrotou exércitos. Esse foi o Davi que as mulheres, quando ele derrotou Golias, as mulheres saíram pelas ruas de Jerusalém dizendo: Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Mas não esqueçam que eu falei que este salmo é um salmo, uma oração de arrependimento. Esse guerreiro, esse conquistador, esse homem que Deus disse: homem segundo o meu coração. Esse homem que Deus disse: fará toda a minha vontade. Esse homem que Deus ungiu com o Espírito Santo. Ele também era imperfeito, como eu, como vocês. Por um vacilo, por não ter vigiado em um só dia, vamos dizer assim, em uma semana, ele adulterou e mandou matar um dos mais leais de seus generais, chamado Urias. E Davi, este homem que foi confrontado pelo profeta Natã, e quando o profeta lhe conta a parábola de que veio um viajante e hospedou-se na casa de um homem rico. O homem rico, para não pegar a ovelha do seu curral, foi na casa do vizinho que era pobre e só tinha uma ovelha. O homem rico tinha várias, o pobre só tinha uma. Nesta parábola, o homem rico é Davi, o homem pobre, Urias. A ovelha que o homem rico pula a cerca era Batseba. Davi então pulou a cerca. Não tem aquele ditado, pulou a cerca? Davi pulou a cerca para tomar para si uma esposa que não era dele. Batseba engravida, manda avisá-lo que ele engravidou. Ele traz Urias de frente da batalha, embebeda Urias e diz para Urias ir para casa, ter um descanso com a sua esposa. Mas Urias era leal. Digam comigo, leal. Urias disse: irei eu descansar com a minha esposa enquanto os meus irmãos estão na frente da batalha? Então Urias, ele dorme na frente do palácio.
e avisam a Davi que ele está dormindo na frente da porta do palácio. Era um sinal para o rei. Urias estava dizendo: eu sou leal a ti, ó rei, e ao exército. Então o rei escreve uma carta para o general chamado Abner, para que Abner colocasse Urias na frente da batalha, no lugar mais difícil, onde estavam os guerreiros mais nobres. E assim que Urias fosse atacar com o seu exército, com os seus soldados, e aquele grupo de guerreiros do exército opositor viesse para cima, ele tirasse o exército e deixasse Urias sozinho. Isso se chama covardia. Davi foi covarde. Deus o repreende. Você sabe para onde Deus o levou? Para o deserto. Ele passa 2 anos no deserto. Seu filho Absalão assume o reinado. Depois de 2 anos, Deus ordena que Davi volte. Ele volta e o preço começa a ser pago. Seu filho morre. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele começa dizendo, no primeiro versículo, ele diz assim: tem misericórdia de mim. Essa é a oração de quem se arrepende. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nós estamos vivendo uma época que parece que as pessoas já não encontram solução para os seus pecados. Embora incomodadas, algumas não, porque todas não se incomodam. Alguns se incomodam com seus pecados. Então, há um grupo de pessoas que não sabem mais como resolver. E pecado tem solução. Posso ouvir um amém? Qual é o salário do pecado? Vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 23. Leiam para mim todos juntos. Pronto. Diga: o salário do pecado é a morte. Você nasce em pecado e se você continua pecando, qual é o salário? A morte. Você vai morrer. Vai morrer espiritualmente, vai morrer emocionalmente e por fim, quando deixar esta vida, você vai morrer eternamente. O que muitas pessoas não entendem é que a morte, ela é eterna também. Fala-se muito sobre vida eterna, mas também a Bíblia revela a morte eterna. E a morte eterna será a recompensa daqueles que amaram o pecado. Mas aí a Bíblia diz que tem solução, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso. O pecado tem solução. Digam comigo: eu posso vencer o pecado. Digam comigo: mesmo sendo imperfeito, eu posso viver uma vida sem pecado. Pode. Você não vai ser perfeito, mas você vai poder dizer não ao pecado. Então Davi, arrependido, começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Assim se começa uma oração. Tem misericórdia de mim. Por quê? Porque se Deus não tiver misericórdia de nós, nós cairemos nas mãos e nas garras de Satanás. Porque ou o homem está nas mãos de Deus, ou ele está nas mãos do diabo. Então nós não podemos brincar com Deus. E também não podemos pensar que não tem solução. A Bíblia diz que o cair é do e o levantar é Ele quem te levanta. Ah, se fosse você, diga aí no microfone: é Ele quem te levanta. É Ele que te levanta. Aleluia! Não é assim, irmãos, ó. Amém, amém. Isso não está entrando em você então, que eu estou pregando. É Ele quem te põe de pé. Aleluia! Diga: o meu lugar não é estar caído. Davi sabia disso.
Quando ele peca, vamos conjecturar, ele começa a pensar no tempo em que ele está de pé, debaixo da unção. E então ele imagina o dia que Samuel entrou na casa dele, pegou o vaso do óleo. Deixa eu fazer um teste aqui se eu estou bem. Irmãos, o negócio está fácil não. Samuel pega o óleo e derrama sobre a cabeça de Davi. Ele começa a lembrar desse dia que a unção cai sobre ele. E a Bíblia diz que no dia em que Samuel derramou o Espírito Santo, sobre ele, o óleo da unção sobre ele, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Hein? Ele passa a caminhar naquela unção, ele começa a lembrar do tempo que ele estava de pé. Com sua vida de oração, ó. Com sua vida de meditação na palavra. Com sua obediência. Ó. Ele começa a lembrar que quando ele estava firme, ele era forte. Quando ele estava firme, ele pôde enfrentar Golias. Mas agora, a oração aqui é a oração de um homem caído, que um dia esteve em pé, que um dia caminhou na presença de Deus, que um dia obedeceu, mas agora ele está caído. Cair não é bom. E você começa a cair quando você se afasta da presença. Você começa a cair quando você abandona o lugar secreto. Você começa a cair quando você abandona a palavra. E Davi caiu. Diga, Davi caiu. E quando alguém cai, se enche de amargura. Davi se encheu de amargura. Porque alguém quando cai não se enche de amargura, não se angustia, nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Então Davi se angustia. Ele é repreendido. E ele solta uma frase extraordinária quando ele diz: eu pequei. Uau! Que tremenda palavra. Ele não resistiu ao profeta Natan. Ele disse: eu pequei. Diga, ele reconheceu. Diga, Davi reconheceu que pecou. E ele diz isso. Salmo 51, versículo 3 e 4. Ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. O que é que ele quer dizer com o pecado que sempre persegue? Ele sempre lembra. Ele não havia sido livre da angústia, daquele peso, porque ele ainda não havia confessado. Você quer ficar de pé? Primeiro, para alguém se levantar em sua vida espiritual, em sua vida com Deus, reconheça onde você está pecando. Deus não pode fazer isso por você. Deus diz a você onde você está pecando, mas Deus não pode reconhecer por você. É você que deve reconhecer, porque no reconhecimento de onde estamos pecando é onde começa a nossa vitória. Diga, reconhecer que pequei. Diga, reconhecer onde pequei. Digam comigo: o pecado não é para ser guardado, é para ser lançado fora, é para ser confessado. Versículo 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Então agora nós vemos Davi dizendo: eu pequei e fiz o que tu reprovas. Digam comigo: pecado
é o que Deus reprova. Digam comigo, pecado é o que Deus reprova. E Ele reprova mesmo. Não há negociações com Deus. Quando a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, esse é o padrão do Espírito. Esse é o padrão da palavra. Seja santo. Davi disse, eu pequei contra ti. E depois de reconhecer que pecou e declarar que pecou, ele se põe debaixo do juízo de Deus. Quando ele disse ao profeta Natan, eu pequei. Alguém aqui sabe o que a lei dizia sobre o adultério? O que é que o adúltero tinha que ter de sentença? Qual era a sua recompensa? A morte. Meu Deus. Eu fico imaginando, você já pensou? O rei, tão amado por seu povo, tão vitorioso, derrubou Golias e caiu por uma mulher. Pior, ele poderia ter sido sentenciado à morte. Vamos para esse cenário, imaginar esse cenário. O rei Davi, em cima de uma pedra, morto, e a nação inteira sabendo que ele morreu por causa do adultério e de ter tramado a morte do seu general. Que desgraça em Israel. Só um pode impedir a desgraça entrar em nossas vidas quando pecamos. Deus. Deus pode. Quando Davi se põe diante da justiça de Deus, e ele sabia que a justiça de Deus poderia sentenciá-lo, e ele diz, você tem razão, Deus, em me condenar. Não ache injusto quando vier a cobrança do seu pecado. É a justiça de Deus, e ela vem. Mas ela vem, e nós temos um recurso. Eu vou falar sobre o recurso depois. Então Davi disse, sei que sou pecador desde que nasci. Nós somos pecadores desde que nascemos. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Desde a concepção. Então está lá o embrião gerado no ventre da mãe, já é um pecador. 4 filhos Deus nos deu. Quando a bispa engravidou do primeiro, que perdemos, com 2 meses ela perdeu o bebê. Eu já orava pondo a minha mão e dizia dentro de mim, já vem um pecador. Depois, quando ela engravidou de Isabela, eu orava abençoando minha filha, profetizando a bênção e pedindo misericórdia. Senhor, minha filha é uma bênção, mas ela vai nascer em pecado. E assim eu fiz com os 4. Pedi a Deus misericórdia, porque nasceriam em pecado. E por terem nascido em pecado, precisariam de Jesus. E Jesus, Deus já havia providenciado. A salvação já estava dada. Então, desde pequenininhos, Jesus. Não são perfeitos como eu e você, mas Jesus. Em todo tempo falando de Deus, até hoje. Tudo eu empurro Jesus. Dou Jesus. Cito a palavra. Levo a orar. Trago para a igreja. Sei que sou pecador. Davi continua, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. A angústia havia tomado seu peito, então ele disse, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele estava sendo tratado, quebrado.
Deus nunca vai deixar nenhum servo seu sem tratamento quando errar. E quero lhes dizer essa verdade, igreja, porque sinto isso no meu espírito. Quando você vê alguém sendo quebrado por Deus, você considere que é a justiça de Deus. A justiça de Deus jamais falhará. Posso ouvir um amém? Diga agora: é para o meu bem. Diga: é para o meu bem. Quando Deus vem tratar alguém, é porque o ama. Então Deus vai fazê-lo ver amor. E aí Davi começa a orar e dizer: cria em mim, versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado, que não falha, que não peca, um coração que não é tendencioso ao mundo, um coração que não é tendencioso às coisas da carne. Cria em mim um coração puro. Isso deve ser a nossa oração, dizer a Ele: Senhor, dá-me um coração puro. E você se sentir puro diante das pessoas, quando você vê a imundícia, você olha assim: rapaz, eu não pertenço mais a este mundo. Deus me deu um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, estável. Aquele estava pedindo um novo coração, aquele estava pedindo uma nova natureza, aquele estava pedindo um novo nascimento. Ele continua na sua oração dizendo no versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então ele lembrou: opa, o Espírito Santo, não posso perdê-lo. Perca dinheiro, mas não perca a unção. Perca amigos, entre aspas, né? Porque se são seus amigos, vão aceitar como você é. Perca as pessoas que estão ao seu redor, mas não perca a unção. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Toda carta, para chegar no seu devido destino, não basta ter um endereço. Quando você vai aos correios, tem um selo. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Davi sabia o que estava dizendo, igreja. Alô? Davi sabia o que estava dizendo. Eu não travo mais batalha para ter as coisas. Minha batalha hoje é para permanecer nele, para que ele continue. Porque se a unção está presente, um dia ela quebra o jugo. Tudo se abre, as portas se abrem. Onde tem unção, tem vitória. Aleluia. Quando vocês ouviram e creram na palavra que palavra da verdade é esta? Todos lendo, vamos lá, todos? Digam comigo: o Evangelho me salva. Continue: vocês foram em Cristo com Aleluia. Diga: eu fui selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Agora coloque só o 14. Leiam bem forte. Davi disse: não tires a tua presença. Irmãos, não percam a presença. E também não se acostume com a presença. Deseje ainda mais.
O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Versículo 12. Davi disse: devolve-me a alegria da tua e sustenta-me com um espírito pronto a... Uau! Salmo 51 é completo. Ele disse: olha, devolve-me a alegria da tua salvação. Quem é salvo é alegre. Amém. Quem anda em pecado é triste. Quem anda em pecado é triste. Essa alegria que brota aqui dentro de você é nada mais, nada menos a salvação, a alegria da salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Salvação é bênção. Salvação é morar no céu em breve. Salvação em breve, ruas de ouro. Salvação em breve, mansões celestiais. Amém. Salvação em breve, beber da fonte da água da vida. Amém. Valorize a salvação. Não perca a salvação. Dá um grande debate teológico, mas não perca. Versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Davi sabia e conhecia muito bem tudo que se exigia na lei para a purificação de pecados. Derramamento de sangue de animais. Ele sabia dos sacrifícios que os judeus ofereciam por seus próprios pecados, que tinham que levar ao sumo sacerdote, e este tinha que levar a Deus na tenda. E o próprio sumo sacerdote, antes de entrar na tenda, tinha que purificar-se a si mesmo e oferecer sacrifício por ele mesmo, para que pudesse se apresentar puro diante de Deus. Então Davi observou uma revelação. Davi observou que todos aqueles sacrifícios, embora os judeus oferecessem muitos sacrifícios, não era o que realmente agradava o coração de Deus. Davi observou que Deus é atraído. Deus vem na direção de um coração quebrantado. Aleluia. Humildade não é você aceitar ser pisoteado pelas pessoas. Humildade é quando você reconhece que é um nada diante de Deus. A simplicidade nasce no coração de alguém quando esse alguém reconhece que diante de Deus é um nada. Davi disse, isso é uma revelação. Os sacrifícios da lei não poderiam me dar a presença de Deus. Quantos sacrifícios no próprio Antigo Testamento Deus rejeitou? Mas Davi disse, há um coração quebrantado, contrito, um coração prostrado, um coração que reconhece quando erra, um coração que quer continuar caminhando com Deus, um coração que não abandona a presença, um coração que anela por Ele, um coração que anseia por Ele.
Um coração que quando lê a sua palavra, recebe no seu espírito. Esse coração, Deus não rejeita. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha falhado, se você falhou o ano passado, isso ainda te incomoda. Ou se você falhou no primeiro semestre de 2021, isso ainda te incomoda. Ou você errou hoje. Você pecou hoje. E você não sabia como fazer com esse erro, com essa falha, com esse pecado. O que eu vou fazer com esse pecado? Eu não consigo, porque tem pessoas que não conseguem se libertar. Já lidei com pessoas no gabinete que me diziam: não consigo. Já tratei com pessoas que me disseram claramente: eu quero, mas não sei por que não consigo. Eu tive que dizer-lhes: você precisa nascer de novo. E depois que você nasce de novo, você se levanta e enfrenta o pecado. A Bíblia diz em Tiago que nós somos tentados pelo que desejamos. E aquele ditado que o coração não deseja o que o olho não vê. Então o pecado no fundo é uma cobiça que está dentro do homem. E quando Davi então viu Batseba, ele a desejou. O coração não deseja o que os olhos não veem. Quando ele soube que ela estava grávida, ele planejou: vou matar o marido e vou tomá-la como esposa. E o filho que Batseba lhe deu, o primeiro filho, Salomão, embora fosse um homem muito sábio, morreu em pecado. Veja que coisa terrível. Salomão morreu sacrificando crianças a Moloque. Salomão ouviu de Deus: não case com as mulheres ímpias. Ele casou com as mulheres ímpias, das quais Deus disse: não case com elas. Veja que situação. Quando Davi reconhece o seu pecado, se humilha diante de Deus. Ele chegou a essa revelação: o que Deus quer na verdade é meu coração. O que Deus quer na verdade é o seu coração. Ele está procurando você no seu coração. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: me dê o seu coração. Renda-se a mim. Me ame. Relacione-se comigo. Teus pecados já foram perdoados.